Vamos lá, bem amigos, falamos ao vivo em definitivo e o assunto agora é um papo muito bacana, algo que pode ajudar você que é atleta, você que é jogador, enfim, você que é esportista, a dar uma guinada e mudar o seu pensamento no esporte. Ele que é ex-jogador e mentor, um craque no futebol e agora também dando palestra. Vem pra cá, Ticão! Haja coração, Ticão, até rimou. Rapaz, obrigado. Seja bem-vindo ao Bem Amigos, Ticão. Obrigado, tamo aí. Às vezes é mais bem inimigos do que amigos, né? Verdade. Seja muito bem-vindo, Ticão. A hora boa do rádio pra gente bater uma resenha por aqui. E você tá com tudo no Instagram também, com mentorias por lá, né, Ticão? Conta um pouquinho mais sobre. Boa tarde, obrigado pelo convite. É um assunto diferente, né, a se tratar no futebol, porque a avaliação do atleta é sempre muito ali no campo, né? Uma coisa muito mais técnica, né? E aí quando você começa a olhar muito mais para essa perspectiva da inteligência emocional, de como o atleta se porta, como ele se comporta, o que se passa nas emoções desse atleta, e começa a olhar ele menos como atleta e mais como humano, a gente começa a mudar um pouco o nosso perfil de julgamento sobre ele, né? A gente vive num país, numa sociedade, numa questão social muito, digamos, né, ruim. E aí o que acontece? A gente, todo ser humano que ganha dinheiro, ele automaticamente já tem que ter caixa para lidar com xingamento, com problema, com angústia. Então o fulano ali tem 20 anos, passa de ganhar 5 mil a ganhar 70 e ele tem que dar conta disso tudo porque ele tem dinheiro. E não é bem assim que funciona, né? Então, começar a falar sobre esse assunto e desmistificar um pouco esse atleta a partir do dinheiro que ele tem, mas a partir da pessoa que ele é um assunto bem bem bacana a ser tratado. Que é o que aconteceu com o Luva de Pedreiro. A gente tava pensando nisso. Exatamente isso. Não sabe lidar com as emoções e tá ganhando tanto dinheiro, né? A gente não sabe lidar com as emoções, mas a gente briga de vez em quando e discute em casa por causa de coisa tão pequena, e aí você pega uma proporção enorme dessa, onde um menino tá ali no interior da Bahia, eu acho, né? Não sei se é da Bahia. Lá num campo todo estrupiado, aí o menino dá 3, 4 chutes lá, e a coisa muda do avesso. Viraliza total. Uhum. E daí a gente chega aqui na nossa pseudo-sabedoria e diz que o moleque virou a cabeça. A gente vira por muito menos, só que a gente não tem talvez a mesma proporção midiática. E aí você olhar para o atleta e você olhar para esse campo de futebol fora dos 90 minutos, porque os 90 minutos são os mais fáceis de serem jogados. Você olhar para ele na dinâmica dele, pai, marido, atleta, mas também cidadão, mas também aquele cara que também tem problemas conjugais, aquele cara que também está vivendo crise existencial, aquele cara que também está sendo xingado às vezes de maneira injusta, aquele cara que foi bode expiatório do clube, aquele cara que virou escudo do treinador. Por exemplo, o treinador tá na berlinda, ele joga ele é o boi de piranha. Então, você poder tratar desse assunto, por causa disso que eu disse do bem inimigos, é fácil você jogar o atleta no meio do barulhão, porque tá todo mundo acostumado. Bota lá o rapaz lá no rio e deixa as piranhas comer. Agora, você olhar ele numa outra dinâmica e respeitar a individualidade dele sem olhar para a conta bancária, mas olhando para o ser humano, sim, é um assunto que a gente precisa começar a tratar. Sabe que o Everton Ribeiro no Flamengo, ele teve um momento muito difícil, né? E a torcida começou a pegar muito no pé, o Everton não rendia, não era o mesmo Everton quando chegou, ninguém sabia o que estava acontecendo. De repente a esposa do Everton vai a público e fala que estava com um problema na gravidez. E o Everton não estava conseguindo render. Exato. A partir desse momento, a torcida do Flamengo acolhe, chama o Everton joga tão bem que vai até a seleção, campeão da Libertadores e tudo mais. Porque às vezes falta isso também, contar o que está acontecendo, né? Como ela fez. O Everton estava rendendo porque estava preocupado com a gravidez. E às vezes o jogador também não expõe o seu problema, né? É que sabe qual que é o problema? O jogador não pode ter problema. Porque ele ganha 200 mil, ele ganha 100 mil, ele não pode compartilhar, a gente não tem voz de compartilhar problema. A gente tem que resolver problema. Uhum. Então, essa estrutura, e aí a galera bate demais em mim, os torcedores, eles entram no meu Instagram e bate forte. Porque esses dias eu até fiz uma defesa de um atleta no meu Instagram, onde a torcida vai, o atleta, eu digo, qual que é a motivação disso? Porque existe uma criminalização do erro do atleta. Ele não erra porque ele não tá bem, ele erra porque ele quer.
A ideia do torcedor, ele erra porque ele é sem vergonha, porque ele tá na noite, porque ele é bagunceiro, porque o desejo dele é errar. Ele não quer ir bem no jogo porque ele não tá afim. E não é essa a realidade. A gente sofre com o erro. Eu já chorei escondido por causa de erro. E eu vou falar pra quem isso? Porque eu tô ali dentro de uma profissão onde milhares sonhavam estar. E aí eu tô ali, 30 mil me vaiando no estádio, eu chego em casa e vou fazer o quê? No outro dia eu não quero ir no treino. Se você for numa loja agora, Zico, e os caras saírem de lá com você e você tem que sair escondido no teu carro, você volta na loja no domingo lá comprar alguma coisa? Você não volta. Então, assim, o atleta, o que ele faz? Ele tá na quarta-feira no estádio, onde ele vive um alto grau de hostilidade, ele é xingado. Por exemplo, eu já esperei 4, 5 horas dentro do vestiário para sair. Pra poder sair. E aí o que acontece? Você no domingo você volta para aquele mesmo lugar com os mesmos caras ali atrás de você. E daí aquela sensação, né? Nossa, vou ouvir tudo de novo ou até mais, né? E aí você precisa ter, o que eu trabalho muito com os atletas, é essa questão da agilidade emocional. Ou seja, você tem que enterrar esse defunto, você não tem tempo de velório. Às vezes nas outras profissões você passa ali um mês velando um morto. O futebol não. O futebol você tem que velou hoje, amanhã enterrou. Na quinta você tem que estar pronto, sexta treino, sábado concentrou, domingo eu tô no mesmo lugar. Isso me faz lembrar, e porque no outro dia você pode ser o herói, né? E esses 30 mil te aplaudir. Exatamente. Tem muito rápido, né? caso do Alex Alves, né? Que o falecido Alex Alves jogava no Palmeiras. Eu lembro certa vez que ele jogando muito mal, a torcida cantava: ai, que bom seria se o Alex Alves voltasse pra Bahia. Que ele era da Bahia. O Alex Alves lá mete 2 gols, a começa a cantar: ai, que bom seria se o Alex Alves fizesse gol todo dia. Tipo, daí caiu no braço da galera. Então é isso, é do céu ao inferno em pouco tempo, né? E você tem que lidar com isso, porque o próximo jogo pode ser você. E com a internet isso hoje tá bem mais forte, né? Porque daí o cara, fora a pressão de dentro do campo ali, igual você falou, ficar 5 horas esperando pra sair, tem mais a pressão do hater depois ali, cara, isso te incomodando. E agora tem um menino de 8 anos que pegou o celular ontem da mãe e te manda uma mensagem que parece um cara de 35 anos com uma hostilidade lá em cima. Você vai ver a foto de um menininho. É uma criança. Que tá com a foto de um negócio do Japão lá, daqueles desenhozinhos no coisa. Então hoje você tem um atleta que ele tem muito mais, ele precisa ter muito mais inteligência na época que eu comecei, por exemplo. E essa demanda, por exemplo, física, técnica e tática, ela explodiu no futebol. O atleta hoje é um atleta que joga em 2, 3 posições, é um atleta que tem um mapeamento de espaço enorme, precisa ter uma rapidez cognitiva de pensamento enorme. É menos de um segundo o nível de rapidez de pensamento de um atleta de Champions League hoje. Menos de um segundo você precisa tomar uma decisão. Os estudos dizem que um atleta chega a tomar 4.000 decisões num jogo. Então, aí você pensa que você joga lá em cima essa questão cognitiva, questão técnica, questão física, e aí não vem junto acompanhada a questão emocional e comportamental. E aí o que acontece? Se julga o atleta criminalizando o erro dele, e muito pouco se fala disso. O atleta não quer errar. O erro é uma consequência. E muito se julga também o atleta: os caras são tudo burro, não sei o quê. Mas se mantém o atleta no nível da ignorância. Tirá-lo do nível da ignorância é o meu objetivo como mentor hoje. O meu sonho hoje é poder transformar a cultura do futebol brasileiro. O meu sonho é transformar a cultura do atleta brasileiro, que esse atleta comece a se apropriar de entendimento, sabedoria e conhecimento, para que ele possa não apenas viver dentro da caixa na qual nos jogaram, e fica aí, responde: se Deus quiser, no próximo jogo nós vamos ganhar 3 pontos, porque eu sei que a gente é a primeira classificação, e se Deus ajudar, nós vamos lá e vamos pra cima. Assim, nos jogaram dentro dessa caixa e nos deixaram ali. E ficou, né? E é bom isso pra grande parte dos clubes e pra grande parte dos dirigentes. Você lida com um atleta com pouco grau de autonomia. Agora, por exemplo, no fim da minha carreira, eu poderia sentar com o meu treinador e falar pra ele: tá errado. Como eu cheguei para um treinador lá na China, ele armou um esquema, eu falei: vem cá, tá errado. Nós vamos jogar contra um time que joga nesse sistema, que se a gente jogar assim, a gente vai tomar pau. E aí ele: chua, né? O inglês do chinês é chua, né? Você é chua? Chua lá! E aí eu disse: chua, nós vamos perder. E aí ele me ouve, a gente muda o sistema, a gente ganha o jogo. Então esse atleta que tem uma maior capacidade de perceber, de ver, de antever e de também de dialogar, de não ser apenas um mero participante onde ele não tem voz e não tem capacidade de intervir, para alguns treinadores é ruim esse atleta que tem autonomia. Para outros que entendem esse movimento, vai ser ótimo. E essa mentoria que você faz, você traz tudo isso e é para pessoa particular, é para o time todo? Como que funciona a sua mentoria? Hoje a minha mentoria ela funciona de maneira individual, né? Individual. Tendo atletas de base, atletas profissionais.
E aí, qual que é o grande X da questão? O grande X do atleta profissional é você primeiro desconstruir ele, porque a cultura que a gente tá, a cultura do atleta vai levar ele pro buraco. E é muito forte essa cultura, né? É muito difícil. O jeito de andar, a tatuagem no braço que você vai precisar fazer, o carro que você vai precisar andar, a entrevista que você vai dar, o jeito que você vai caminhar, tudo isso, o futebol ele te entrega e diz assim, ó, pra você ser jogador e se sentir jogador, tem que fazer isso aí. Tem que fazer isso. Né? Tem que estar igual a todos. E aí eu me lembro que eu tive um Paliozinho 1.0. Eu tinha um Paliozinho e eu fiquei com esse Paliozinho acho que uns 7, 8 anos. Temos da Libertadores lá ainda, não? É isso. E assim, ó, na Libertadores os caras me chamavam de mercenário. Eu queria fazer aqui uma pontuação, eu ganhava R$1.000. Eu ganhava R$1.000 quando eu joguei Libertadores. E aí, o que acontece? Muitos torcedores não sabem a realidade dos atletas. Por exemplo, eu tava ali subindo no Juniores do Atlético Paranaense, eu jogava, o meu salário era milão. E daí os caras, ai, mercenário, vai! Eu digo, mano, que bom se eu fosse mercenário, se tivesse alguma coisa, né? Mas assim, o que acontece muitas vezes é que o torcedor, ele não se apropria do conhecimento e não sabe nada, ele sabe 1%. Eu costumo dizer para os meus alunos, hoje eu tenho uma plataforma de mais de 3.000 alunos, né, num programa que a gente tem chamado Formação 1%, onde a gente construiu uma plataforma para poder gerar nesses jovens atletas uma nova cultura. Legal. Né? E aí hoje pra começar desde cedo, né? Isso. Tá entrando no ramo e já tá com essa nova visão. Porque se você for um produto do meio, a tendência é que você seja mais um entre tantos é enorme. Então, assim, eu formei um jargão chamado Jargão 1%, Geração 1%, que é a geração que nós somos exceções. Pô, você é a exceção da sua geração. Você vai ser mais um que vai ser guiado pela sensação do momento, daí a torcida grita, ei, você é o melhor, e diz, eu sou o melhor, daqui a pouco, você é o pior, eu sou o pior. Construir uma geração com identidade, sei quem sou, e se estão me xingando, isso não diz nada ao meu respeito. E se estão me elogiando, isso também não muda quem eu penso que sou. O atleta hoje ele é muito sem identidade, porque ele depende muito da imprensa e muito da torcida. E aí, isso aqui é muito variável. Muda muito, né? Em pouco tempo. Agora, se eu sei quem sou, se eu tenho identidade, se eu sou formado, se eu tenho essa condição psicológica de lidar com o ódio e com o amor, eu tô mais protegido, tô mais blindado. Então, respondendo a tua pergunta, a minha mentoria, ela é desenvolvimento de identidade nesse atleta para que ele se sinta mais blindado, saiba quem é, tenha objetivos, clareza, porque quem sabe a sua identidade, sabe para onde tá indo, você tem muito mais assertividade nas decisões que você toma. Senão você toma decisões mais baseado pela sensação do momento do que pela tua visão de futuro. E aí a tendência de você fazer cagada é grande. Olha aí que aula, hein? O cara erra. Chicão está dando aqui pra gente. O cara entende que errou, tudo bem, vou pra casa, mas esse erro não me consome. Amanhã eu acerto, não vai absorver. Né? Me deixa mais forte, isso me deixa mais atento pra não errar de novo aquilo que ele fez na outra partida. Então, achei extremamente importante, porque, igual você falou, o povo vê o cara como com a camisa lá, jogador de futebol. Você fala, esse cara é rico. Ele não vê o início do cara, não vê lá e tal. E acha que o dinheiro resolve qualquer problema, né? Não é bem assim que funciona. Não se compra inteligência, né? Exato. Isso não se compra. Por exemplo, esses dias eu estava num programa e ele me perguntou o que é a inteligência emocional para mim, pro atleta. E aí eu falei, olha, é muito mais uma forma de reagir do que de agir. Porque vamos lá, o cara te deu $100 mil. Isso é positivo ou negativo? Positivo. Depende. Por quê? Depende de como você reage a isso. Porque você pode pegar esses $100 mil, fazer um monte de cagada, perder a tua identidade, perde tua família, perde tudo, e aqueles $100 mil prejudicou você. Sim, é verdade. Agora, vamos lá. Às vezes você saiu aqui e, o treinador te sacou do time, como acontece demais. Atleta me liga de madrugada, quero abandonar. Eu digo assim, olha, isso, você tem certeza que isso é bom ou ruim? Sei lá, às vezes pode ser bom. Por exemplo, um dos momentos mais difíceis da minha vida foi quando o médico chegou pra mim, eu tinha 30 anos, eu tinha voltado da China. Ele chegou pra mim e falou assim, cara, o teu quadril tem 60 anos de idade, você não tem condição mais de jogar futebol. E eu fiquei um ano parado ali. Só que naquele ano parado, eu passei por uma pequena depressão, eu ia dormir às 4 da manhã, porque eu tinha 30 anos e eu não estava preparado para parar de jogar futebol. Tava no auge, né? Tava ali naquele movimento a mente, né? Nossa, e daí foi muito difícil para mim. Só que eu ficava até às 4 da manhã pensando no que eu ia fazer. Porque eu precisava precisava criar recurso. Achar uma solução para você. Exato, meu filhinho tinha 1 ano, minha esposa me acompanhou a vida inteira, não desenvolveu a carreira dela também, a gente ficou nós dois sentados um pra cara do outro, e aí? O que nós vamos fazer?
E aí vem crise de casamento, vem crise de identidade, vem crise financeira, filhinho tá lá chorando, e aí vamos fazer o quê? E você encontrou, né? E foi nesse movimento que eu começo a estudar, que eu começo a me aprofundar, mergulho, e aí eu tô me inscrevendo numa faculdade pra começar, me bate o meu celular e um cara da China eu já tinha jogado lá durante 2 anos, e o cara falou assim, cara, você quer voltar a jogar? Eu tinha feito uma cirurgia no quadril e uma cirurgia de esôfago. E eu tava no período ali, porque na cirurgia de esôfago que eu fiz, eu tava no período do pastoso, eu não tinha voltado a comer. E esse corpo aqui muito musculoso que vocês estão vendo, você tira 10 quilos. Tira 10 quilos dessa massa muscular aqui. Olô. E aí eu volto pra China, e naqueles próximos 5 anos que eu joguei lá, eu fui o meu laboratório. Eu fui no laboratório, eu falei assim, cara, eu vou estudar essa inteligência, eu vou estudar o meu treinador, eu vou estudar a minha equipe, eu vou me estudar, eu vou colocar tudo isso aqui, vou criar uma metodologia e eu vou ser o melhor treinador mental do Brasil. Que legal. É isso que você colocou como objetivo e conseguiu, com certeza. O teu Instagram, pelo que eu vi aqui, tem muita... É uma aula que você dá ali e todo mundo também pode estar acompanhando, porque a gente dá referência aqui do teu trabalho que é pra futebol, mas dá pra levar pra qualquer profissão, vida, né? É pra vida. Você sabe que eu fiz uma live esses tempos e daí um médico me chamou ali de Santa Catarina e falou, cara, eu quero fazer uma mentoria contigo. Eu falei, mano, mas assim, eu não sou formado, né? Ele falou, não, eu quero nesse trem aí que você estava falando aí, eu preciso desse negócio. Aliás, um beijo pro Dr. Hugo Martins, que faz um trabalho extraordinário lá em Santa Catarina. Porque o que eu falo às vezes pros atletas, uma vez uma pessoa chegou para mim e falou assim, Ticão, você não é formado. Eu falei assim, eu não sou formado, mas eu sou mais informado que você. Tava falando com a Tati ali fora, eu falei assim, o espaço do não saber é maior do que o saber em cada um de nós aqui. A diferença é que o Zico sabe uma coisa que eu não sei, o Aragão não sei. E aí o que acontece? Estar perto de você é uma lacuna aberta em minha vida que se fecha. E aí, por causa disso que as pessoas são tão importantes. E quando você se isola do conhecimento junto. Sim. Então, estar perto de pessoas me faz mais forte, porque existe mais não saber em mim do que saber. Que demais. Ticão aqui na hora boa do seu rádio. Que legal. Ex-jogador, mentor, você pode acompanhar também ele no Instagram. Qual que é seu Insta, Ticão? É @Ticão85 e temos também aí pra molecada, o @ProfissãoJogador. Aliás, hoje tem um episódio novo nosso no YouTube, num canal, quem quiser nos seguir lá no YouTube, tem o Profissão Jogador e tem o Além do 1% Podcast, onde eu tô trabalhando com mais profundidade essas questões, casamento, relação, vida, que legal. Fora do campo dos jogadores. Que legal, que legal. Então já acompanhe lá. Nosso horário estourou por aqui. Ticão, a gente quer agradecer demais esse bate-papo. Foi incrível, a hora passou voando. Eu que agradeço, muito massa. Convidado a voltar aqui mais vezes, tá bom? Muito bom, hein, Ticão? Massa, obrigado. Grande Ticão aqui na hora boa do seu rádio. E olha só, chega ao fim mais uma edição. Quem se deu bem e faturou por aqui o nosso par de ingresso foi a Luciane, no telefone 2229. Parabéns, Lu. A produção vai entrar em contato com você. Bru, um beijo. Beijo, gente. Obrigada pela companhia. Até amanhã. Aragão, até amanhã. Até amanhã, Ju. Valeu. Até. Boa semana. Tchau. Zico Lamour, um beijo. Feliz aniversário. Obrigado a cada um que tá mandando mensagem. Tô respondendo. Beijo, até amanhã. Um beijo, galera. Amanhã, 3h da tarde, já estou aqui ao vivo pra gente curtir muita música. Tchau. O Boa da Pan acabou, mas ele nunca para por aqui. Ouça essa edição completa em todas as plataformas de áudio ou no nosso canal do YouTube. Jovem Pan Grupo RIC. Valeu demais, galera. Tchau.